paz do Senhor a todos os nossos amigos, companheiros, estudantes da Palavra de Deus. Estamos falando diretamente dos estúdios da ADC TV Criciúma para todo mundo. E nesta feita nós estaremos sobre a lição número 8 da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E estaremos aprendendo sobre o título A Resistência de Mardoqueu. Nosso texto áureo se encontra em Ester, capítulo 3, versículo 3. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Verdade prática, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir, sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, dentro da nossa verdade prática, ela vai falar que dentro de culturas, muitas vezes nós somos colocados a provas. Por isso que nós somos sujeitos a conflitos de etnias, conflitos morais, e nós vamos sempre ter que buscar orientação de acordo à vontade de Deus. A nossa introdução diz assim: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, invejas, tramas, e a história continua. Mas eu gostaria aqui de frisar algumas situações aqui dentro da nossa introdução. Por quê? Olha só, às vezes nós vimos muitas filhas que estão namorando, noivas, a gente que tem uma chamada pastoral, que muitas vezes somos conselheiros, né? Pais nos procuram, jovens nos procuram. Nós vemos que algumas começam a desobedecer aos pais, não dão mais satisfação aos pais e entram no perigo da desobediência. Mas olhe o exemplo, olha que mensagem que tem na vida de Ester. Mesmo Mardoqueu, não sendo o pai dela, que os pais eram falecidos, ela obedecia a Mardoqueu, mesmo já sendo rainha. Olha que exemplo de obediência e de humildade. Lembrando que ela estava num contexto que o marido dela era o imperador de um vasto império. O que isto significa? Que sempre tinha pessoas querendo matá-lo. Ele estava num contexto de conspirações, de invejas, tramas, e rainha Ester está lá como uma serva do Deus Altíssimo. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. A síntese: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. O nosso primeiro subtópico: os bastidores de poder. Então, em ambientes de poder, são ambientes tensos. Ambientes costumam ser cercados de sentimentos, de divisões. E a natureza do homem caída alimenta discórdias, intrigas, ressentimentos, os quais, não dissipados, levam a terríveis tragédias. Isto, trazendo para os dias de hoje, acontece no contexto político, acontece em associações, em ONGs,
na igreja, em todos esses ambientes, reina às vezes as facções, as discórdias, as intrigas, ressentimentos. E quem está no poder vai conviver com estas situações. Então, voltando ao texto bíblico, nesse período do rei Assuero, 2 dos seus guardas, Bigtã e Teres, estavam indignados com o rei. Lembram-se que o rei tinha perdido uma guerra, que nós falamos lá na aula anterior, que foi a Batalha de Salamida, a Segunda Guerra Médica. Perdeu quase toda a sua frota naval. Então esses guardas queriam e tramavam em assassiná-lo. Mas Mardoqueu diz a palavra de Deus que ele trabalhava nas portas do palácio. O que realmente Mardoqueu fazia, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele ficava ali na porta do palácio. E ele ouve esta trama. Só que Mardoqueu, ele não tinha como chegar ao rei Assuero e ele contar. Então, ele conta para Ester, para que ela avisasse o rei. O que ela fez em nome de Mardoqueu. Então a lição vai tratar uma atitude de Ester. Ela não coloca mérito para ela. Ela não manda, olha, eu descobri. Não, ela fala, Mardoqueu me contou. Então, só que o rei, ele já não vem, ele não vai tomar uma mera decisão. Ele vai abrir uma sindicância. Vai começar uma investigação, que é o nosso segundo subtópico. Então, essa investigação começa a acontecer. Isso mostra que o rei Assuero era prudente. Ele não ia matando todo mundo que ele ouvia falar. E isso, todo mundo que está numa posição de poder tem que ter esta atitude. Nós não podemos ficar colocando pessoas de molho, perseguindo pessoas por causa de uma fofoca. Porque uma fofoca pode ser uma inverdade. Lembram-se que nós falamos aqui que em ambientes de poder tem facções, discórdias, intrigas, e isso vai ter dentro da igreja também. Existem pessoas descontentes, existem pessoas que acham que não são valorizadas. Então, nós devemos ter muito respeito com as informações e tomarmos apenas atitudes plausíveis realmente quando são comprovados fatos que nós ouvimos. Voltando aqui para a lição, então essa investigação vai em andamento e eles descobrem que realmente essas fontes, essa informação era verdade. Então, Bigtã e Teres, eles foram enforcados ao crime de tentar planejar o assassinato de Xerxes I, que é o nosso rei Assuero. Então, foi agida uma questão de justiça. E Assuero nos deu um exemplo de liderança, no qual ele esperou primeiro ter fontes confiáveis, mesmo ouvindo de Mardoqueu e de Ester, ele buscou comprovar a acusação para não fazer uma injustiça. Então, dentro daqui, nós entramos sobre o registro dos fatos. Aonde que esses fatos foram escritos após? Nas crônicas dos reis da Pérsia. Esses livros era registrado tudo
que acontecia, o que o rei fazia, todos os acontecimentos estavam registrados nesse livro. O nosso segundo tópico fala sobre Ramã, é exaltado pelo rei. A síntese: enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Ramã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Então, o nosso primeiro subtópico do segundo tópico vai aparecer nesse contexto bíblico um novo personagem. Esse personagem é Ramã. Ele era um homem muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero, acima de todos os príncipes do reino. Nós não temos informações o porquê que ele agregou tão alto à situação, tantos privilégios que ele recebeu. A história não nos dá estas fontes. Mas o que nós temos de informação vem do historiador Flávio Joséfo, que foi um prefeito lá de Israel, e quando Jerusalém ela foi destruída num desses fatos, ele foi levado para Roma, e lá ele escreve sobre a história de Israel, que são a história das antiguidades do livro de Flávio Joséfo, a sua maior autoria, que ficou para nós como livro histórico. Então Flávio Joséfo afirma que Ramã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Os amalequitas, o termo agagita, costuma ser associado a Agag, rei amalequita mencionado. Então dizem que ele era descendente de Agag. Para refrescar a memória do nosso querido professor, Agag foi aquele rei que Saul se negou a matar a mando de Deus, e o próprio Samuel fala para Saul que Deus não se preocupa tanto com o sangue de bodes, mas sim que obedeçam. E Samuel, o profeta Samuel, mata Agag na frente de Saul. Então, a partir dali há uma briga, uma guerra que já começou em Êxodo. Na hora da justiça, Saul não obedeceu nos termos de Deus, e Samuel, mata Agag, e dizem que esse Ramã era descendente dos amalequitas. Lembrando, que os amalequitas, eles descendem de Esaú. Então, hoje não existe mais esta, posso dizer, etnia, esse povo no planeta, porque Deus prometeu que iria exterminá-los, não só os amalequitas, mas todos os descendentes de Esaú, por eles não terem ajudado Israel no momento que Israel precisou, sendo parente. Então, Deus falou: Israel continuará viva, mas vocês serão exterminados. Então, um herói aparentemente esquecido. Então, surge Ramã. Ramã aparece na história, honrado, e Mordecai, que falou para Esther falar para o rei Assuero sobre um trama contra ele, parece que foi esquecido, não aconteceu nada. Então, tornou-se, dentro desse subtópico, ele nos mostra esses fatos. Quem é Ramã? Um homem rico. De que povo? Amalequita. O que se fala ele no império? Nada. Mas o que nós vemos? Ele no principal posto do rei Assuero. Uma ascensão meteórica. E Mordecai, que ajudou e descobriu uma trama para matar o rei, não foi feito nada. Então, nosso terceiro subtópico
nos mostra para evitarmos frustrações. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós éramos para estar fazendo tal coisa, nós éramos para fazer aquilo, e não acontece. E é natural do homem, ninguém vai julgar ninguém, que a frustração venha. Então Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou ele falar para Ester. Mardoqueu, diz a lição, ele não estava no primeiro escalão, mas ele também não ficou abalado emocionalmente por não ter sido honrado. Então a Bíblia está nos ensinando aqui a nos contentar com a vida que nós temos e não ficar colocando ambições em coisas altas. Se elas chegarão, elas vão vir passo a passo, mas não se frustre. Considere merecer mais do que tem. Gera só insatisfação e não contribui nada para o nosso progresso. Então, nosso terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Hamã. Síntese: enquanto Hamã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Então, nosso primeiro subtópico do terceiro tópico é a reverência por todos, porque havia rei Assuero, ele pediu, onde Hamã passasse, era para todos se prostrar, mas Mardoqueu não se prostrava, e nem se curvava, ele não fazia nem assim, ó, não, então quando ele passava, todo mundo se prostrava e ele ficava de pé. E de acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Hamã, por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Hamã, pelos servos do rei e por todos os outros, ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos dos judeus. Lembram-se que na Babilônia, os amigos de Daniel foram para a fornalha também por não se prostrarem à imagem de Nabucodonosor. Então, os judeus não se prostravam. Então, nós vemos esta condição. Então, qual é a condição de judeu? Depois dos servos, as outras pessoas questionarem, tá, por que tu não está obedecendo a lei do rei Assuero? Mardoqueu, que pediu para Ester não dizer de que povo ele era, ele teve que falar. Não, eu não me prostro porque eu sou judeu. E eles falaram para Hamã, estás vendo aquele homem? Ele não se prostra para ti. E Hamã olhou, é verdade. E falaram para ele, ele é judeu. Hamã odiava judeu. E ele, sendo agagita, encheu-se de furor, e não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Hamã não seria o único que queria a destruição de judeus. Tinha povos por todo o império querendo a destruição dos judeus. Então, ele era agagita, do povo amalequita, descendente de Amalaque, que era neto do rei Esaú. As inimizades intergeracionais. O que quer dizer isso? São inimizades de geração a geração.
No Brasil, nós vemos essas inimizades em certos locais de interior por brigas de terras de uma família contra outra. Vai-se de geração para geração, onde nós temos aí na mídia muitas histórias feitas onde um de uma família, outra de outra, se apaixona, a família não aceita. Só que aqui são de povos, de nações. Por exemplo, nós temos uma guerra milenar entre palestinos e israelitas, né? Que são guerras intergeracionais. Pastor Paulo André, autor do livro Contrabandista de Deus, ele escreveu um livro sobre a guerra entre Israel e Palestina. Quando uma criança palestina brincava com uma criança israelita. E o pai batia nessa criança e dizia assim: "Estás vendo aquele menino? O povo dele roubou as nossas casas. Onde eles estão morando era nosso." Um ódio que é passado de pai para filho, filho para neto e bisneto, neto, que é uma inimizade intergeracional. E com essa inimizade, Ramã vai arquitetar o maior extermínio do povo judeu. Flávio Joséfo diz e confirma que ele era da descendência de Agag. O caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje de Diná, que era filha de Jacó. Além da Bíblia secular apresentar inúmeros exemplos desses conflitos intergeracionais que existem nas histórias bíblicas. A nossa conclusão: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar o ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estarmos atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra as potestades do ar. Sempre fique sintonizado junto conosco em nossos canais da ADC Criciúma. Temos podcast, temos todas as classes dominicais. Avise a sua professora de crianças, adolescentes, jovens, juvenis, adultos e esteja conosco em cada pré-aula. Muito obrigado, Deus os abençoe, em nome de Jesus.